A mensagem já está chegando, mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, pode deixar um like e compartilhar nossos vídeos com seus grupos de amigos. Alice você também conosco, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo santo, que não se contagia com o mundo. A palavra de Deus diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Glórias ao nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra gere cura no teu corpo, alma e espírito, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha amada família em Cristo Jesus. Contaminação ou contágio significa a transmissão de germes nocivos, bactérias, vírus ou doença infecciosa, sendo que na maioria dos casos essa transferência é realizada por contato. No sentido figurado, contaminação
representa também a transmissão de vícios, maus hábitos e práticas inadequadas entre as pessoas. Deus nos fez puros e saudáveis, e é assim como todos queremos estar, e é como Deus também nos quer. O corpo humano, meus irmãos, tem sido, através dos tempos, bombardeado por ameaças de doenças contagiosas, e muitas nós nem mesmo percebemos, graças ao exército de anticorpos que Deus, quando nos criou, instalou dentro de nós, para a nossa defesa e proteção. Normalmente, são pequenos males que não chegam a causar muita preocupação. Mas todas as vezes que surge uma grande ameaça, uma ameaça transmissível, as pessoas procuram se proteger para se prevenir de contrair aquele mal e, dessa forma, permanecer incontaminado. Todos procuramos evitar o sofrimento gerado pelos males da carne, mas isso é apenas uma parte do cuidado que devemos ter para conosco. Os tempos que estamos vivendo atualmente, meus irmãos, são uma demonstração clara do que estamos apresentando. As pessoas tendem a evitar se expor diante do perigo do vírus e anseiam pela conclusão final do processo de elaboração de uma vacina para que todos possam voltar à vida normal. Certamente, depois de alguns meses de realização do processo de imunização, muitos irão até mesmo abandonar os cuidados atuais com o corpo. E isso até que surja, meus irmãos, uma nova ameaça. Quando então o ciclo de prevenção se reinicia. Nós, filhos de Deus, realmente precisamos cuidar dos nossos corpos, porque eles são templo do Espírito Santo. Então, também precisamos cuidar dos nossos espíritos. Mas será que existe também contaminação espiritual? Será que precisamos estar também atentos para evitar contaminação no nosso espírito? É claro que sim, meus irmãos, porque a palavra de Deus fala de imundície da carne e imundícia do espírito. Então, a contaminação do espírito existe. E posso te assegurar, meu amado irmão, minha amada irmã, que ela é muito mais grave do que a contaminação da carne. Porque a carne veio do pó e vai voltar para o pó. Mas ocorre que o espírito contaminado não volta para Deus. Mas o mundo que não tem entendimento não está absolutamente preocupado com isso. Enquanto houver praia, cerveja, carnaval, futebol, para eles está tudo bem. E para que Deus? Dizem eles. O Senhor nos previne, meus irmãos, através da sua palavra, sobre como devemos proceder para permanecermos também incontaminados do ponto de vista espiritual. Deus nos esclarece o que devemos evitar
e a forma como nos conduzir para nos prevenir e nos curar de todo o mal. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, no trecho inicial que apresentamos do livro de Hebreus, vemos a instrução de Deus deixada através do autor, que muitos creem ser Paulo, mas que não existe nenhuma confirmação bíblica a esse respeito. Então, o apóstolo ou discípulo que escreveu esse livro, naturalmente orientado por Deus, nos diz que precisamos buscar a santificação para que sejamos aprovados pelo Senhor. Ele nos instrui também para que não nos privemos da graça de Jesus e estejamos atentos para não sermos contaminados com alguma raiz de amargura, ou seja, qualquer coisa que nos afaste dessa graça e dessa paz que foram deixadas a nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele cita o exemplo de Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, Deus está nos alertando para que não cedamos às tentações, que são prazeres passageiros, mas que estejamos sempre buscando a grande recompensa que nos está reservada para o próximo século. Ele também nos esclarece, meus irmãos, a nós que trilhamos os caminhos da graça de Jesus, que diferentemente do povo de Israel, que esteve na escuridão da peregrinação e ante a terrível visão do Monte de Sinai, que o nosso destino é o Monte Sião, a cidade do desvio, a nova Jerusalém celestial, juntamente com milhares de anjos, todos os que se encontram escritos no livro da vida, e aos espíritos dos justos, que serão aperfeiçoados pela mão do Senhor. E o principal, estaremos também com Jesus, o mediador da nova aliança, o tratado da sua graça. Mas existe ainda, meus irmãos, uma advertência muito séria, para que não rejeitemos essa palavra. Está no nosso trecho inicial. Porque se os que se rebelaram contra Moisés no deserto, na época da vigência da lei, não escaparam da justiça de Deus, muito menos escaparão os que se rebelam contra a palavra da graça, que provém do próprio Jesus Cristo. E como instrução final, ele nos recomenda que nos mantenhamos na graça, porque o reino de Jesus não pode ser abalado, e que por ela sirvamos a Deus com liberdade, prazer, alegria e respeito, que é a reverência. E meus irmãos, tem que ser assim, porque esse é o único caminho para a salvação.
Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, mas como será que nós contaminamos os nossos espíritos? Na verdade, meus irmãos, existem várias formas de contágio espiritual, através dos atos praticados pela nossa carne. Muitas vezes, as pessoas atendem a um desejo da carne, mas acabam contaminando o espírito. Observe no trecho bíblico que acabamos de apresentar, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a afirmação de que a salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus, e que essa fé é um dom do próprio Deus, e que a salvação, meus irmãos, não vem das obras da lei, dos sacrifícios, do judaísmo, para que ninguém tente roubar a glória que é do Senhor. Fica claro, meus irmãos, que Deus não quer que vivamos na lei de Moisés, e nem que misturemos a lei com a graça, e tampouco que nos vangloriemos de que estamos conseguindo qualquer coisa pelos nossos sacrifícios, pelos nossos esforços, porque na verdade tudo provém dele. Eis aí, meus irmãos, a primeira forma de contágio espiritual, a lei de Moisés. Atenção, meus irmãos, para o que disse o apóstolo Paulo, com a autoridade a ele concedida pelo Senhor. Todos os que estão na lei de Moisés estão espiritualmente contaminados, contagiados pelo vírus do judaísmo, estão sob o domínio do pecado, estão pervertidos e debaixo de condenação. Diz também, meus irmãos, que são pessoas abomináveis, desobedientes e já estão reprovados. Meus irmãos, isso é muito grave. Mas parece que as pessoas não percebem isso. Mas ainda há tempo, meu irmão, minha irmã, meus amados, para você que está na lei, se descontaminar, se purificar e receber a graça de Jesus. Mas é muito pouco tempo. Ore e peça ao Senhor que te desperte desse sono profundo e que abra os teus olhos para que você possa ver, e ouvido para que você possa ouvir a verdade de Deus. Mas antes de tudo, meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa querer. Você quer? Você crê? Então venha para a graça de Jesus. Romanos 11, 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras,
já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Gálatas 5, 4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Tito 1, 14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 3, 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Meus amados, é de extrema gravidade isso. Por quê? Porque a maioria do povo de Deus, a maioria da população evangélica está na lei de Moisés. Temos falado, meus irmãos, em várias publicações, com riqueza de detalhes, acerca do engano e do perigo da lei de Moisés. E vamos falar mais ainda, mas não nesse vídeo. Se nós nos estendermos mais aqui, vamos usar toda essa mensagem para apresentar mais uma vez o grande erro, o sofisma, em que se encontram os seguidores da lei de Moisés. Então, por hora, vamos parar por aqui, porque temos outros aspectos também a ser abordados. Jesus nos apresentou uma condição inesperada que pode nos causar a contaminação espiritual. Diante da preocupação daqueles que com ele estavam com relação à contaminação da carne, ele nos apresenta o perigo da contaminação espiritual. Assim disse Jesus: o que entra pelas nossas bocas pode contaminar o corpo, mas o que sai das nossas bocas contamina o espírito. As pessoas normalmente tomam muita precaução com os cuidados de higiene em relação aos alimentos e com tudo que ingerem, em particular nos dias atuais. Mas Jesus, meus amados, o detentor de toda a sabedoria, surpreendendo aos seus ouvintes, deixou uma explicação clara do cuidado que devemos tomar com tudo que sai das nossas bocas, porque é o que procede dos nossos corações. O lugar
de onde residem todos os males que contaminam o homem. Quer dizer, que contaminam o espírito do homem. Mateus 15, 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Marcos 7, 18. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Meus irmãos, enquanto muitos irmãos, muitos de nós, buscam a incontaminação, outros estão buscando o mundo. São pessoas que mentem, ofendem e falam palavrões. E isso, meu irmão, minha amada irmã, até mesmo dentro da família de Deus. E pior ainda, dentro da casa de Deus. São pessoas que cantam louvores ao Senhor, glorificam a Deus e com a mesma boca xingam os irmãos. E criam notícias fake, que são mentiras. Agora, profetizar vitória na vida dos irmãos, poucos se dedicam a isso. Imaginem, irmãos, eu estou aqui na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, preparando o roteiro para este vídeo, e já me procuraram várias pessoas para confirmar se eu estou vivo. Porque alguém andou divulgando por aí que eu morri. E apresentaram até causa-mortes. Só faltou apresentar um atestado de óbito. Essa pessoa, meu amado irmão, minha amada irmã, poderia, pelo menos, complementar essa frase, para que fosse verdadeira. Eu morri, mas foi para o mundo. Para o mundo, meus irmãos, eu morro todos os dias. Mas também renasço todos os dias para Jesus. Uma pessoa que divulga mentiras, meus irmãos, não está convertida, mas está apenas infiltrada na congregação. Então, meus irmãos, pode ser que surja até uma convocação para a missa de 7º dia. Imagina, eu não duvido de nada. E certamente, meus irmãos, eu estou mais vivo do que quem gerou essa mentira. Mentiras não agradam ao Senhor. Então essa pessoa está envenenada pela própria língua. No livro de Tiago, meus irmãos, existe também uma séria advertência com relação ao que sai das nossas bocas. A língua é inflamada pelo inferno, está cheia de veneno
e contamina todo o corpo, tanto o corpo físico como o espiritual. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele nos assevera de que não saia das nossas bocas nenhuma palavra torpe, mas que devemos falar apenas o que seja para edificação e dar graça aos que nos ouvem. E em sua carta aos Colossenses, o apóstolo, entre outras recomendações, também nos adverte de que nos despojemos das mentiras, maledicências e das palavras torpes da nossa boca. Tanta recomendação, meus amados irmãos, é claro que tem uma razão de ser. Tiago 3:6. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Colossenses 3:8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Glórias a Deus. Meus amados, no livro de Apocalipse, o Senhor também nos dá uma indicação de mais uma fonte de contaminação espiritual. Mulheres. Calma, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos explicar. É claro que isso não é um incentivo ao celibato. E tampouco se refere a todas as mulheres. O Senhor não é contraditório. E já desde o princípio, após haver criado Adão, ele mesmo disse: não é bom para o homem estar só. E então, ele criou Eva para que lhe servisse de ajudadora idônea, a sua companheira. Dessa forma, meus irmãos, a interpretação correta para o trecho que iremos apresentar do livro de Apocalipse é que os incontaminados são os que não se entregam à prostituição, ao sexo ilícito. Isso tanto para homens quanto para mulheres. E como a palavra de Deus também diz que essas pessoas eram virgens, significa que possivelmente eram homens castos, nazireus, ou mesmo mulheres que não chegaram a conhecer homens. Que ninguém tome esse trecho como uma proibição para o namoro santo naturalmente, ou casamento entre homens e mulheres. Observem, meus irmãos,
que no mesmo livro de Gênesis, após constatar a inconveniência da solidão do homem, o Senhor trouxe a ele Eva. Então, que também não seja uma licença para estimular a união entre pessoas do mesmo sexo. Deus odeia o homossexualismo, meus irmãos, e trouxe a Adão Eva e não Ivo. Tampouco trouxe Deus uma mulher e um homem para Adão decidir de quem gostava mais, como tenta essa perversa sociedade atual impor aos nossos filhos. Gênesis 2, 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Apocalipse 14, 3. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Atos 15, 19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando Deus disse que não é bom para o homem estar só, e criou, ele entregou uma mulher, Deus sabia muito bem o que estava fazendo. Ele sabia o que Adão precisava. Ele estava seguro de que a mulher é o melhor para o homem. Então, a união entre um homem e uma mulher foi sempre incentivada pelo Senhor, até mesmo porque ele queria povoar a terra. Então, meus amados, essa junção entre pessoas do mesmo sexo, como defende o mundo de hoje, além de ser uma clara contaminação espiritual, porque vai em contra dos princípios de Deus, também é uma forma de boicotar o plano de Deus e tentar erradicar, meus irmãos, tentar exterminar a médio e longo prazo a raça humana. Porque entre praticamente todo ser vivente só existe procriação, ou seja, reprodução, através da conjugação física entre um macho e uma fêmea. Como vimos, meus amados, no último versículo que apresentamos,
A idolatria é outra grande fonte de contaminação espiritual, porque, além de infectar o espírito, o ídolo também ativa a ira de Deus e gera consequências muito sérias para os que adotam essa prática. Deus não aceita a idolatria, meus irmãos, porque significa trocar o Deus verdadeiro, vivo e presente, sempre disponível, por um falso Deus. É um ato de traição o fato de ser criado pelo Deus vivo, o Deus verdadeiro, e se voltar para um falso Deus. Ezequiel 5:11. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. 1 de Reis 19:18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Levítico 15:31. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Ezequiel 20:30. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, contaminai-vos a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituístes com as suas abominações? E quando ofereceis os vossos dons, e fazei passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultarias, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que vós não me consultareis. Ezequiel 22:2. Tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama o sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricastes, te contaminaste, e fizeste aproximarem-se os teus dias, e tem chegado o fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz o opróbrio das nações, e o escárnio de todas as terras. Romanos 11:4. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Glórias a Deus. Meus amados, a palavra de Deus ainda nos revela que atrás de cada ídolo existe pelo menos um demônio.
Então, a idolatria, em suma, consiste em trocar Deus por um demônio. Mas por que isso acontece? O que faz as pessoas adotarem falsos deuses? Existem vários fatores, meus irmãos, que conduzem a essa prática. É importante tomarmos conhecimento deles para que nos prevenhamos e os evitemos. O desconhecimento de Deus e a falta de fé e visão espiritual leva algumas pessoas a buscar um Deus palpável, que elas possam ver e tocar. Mas ocorre, meus irmãos, que a fé é justamente a certeza do que não se vê. E os que conhecem a Deus e vivem pela fé, veem a Deus em cada fôlego do ar que respiram, em cada despertar de um novo dia, em cada livramento dos males do mundo, nos mínimos detalhes da vida e da natureza, em toda a criação do Senhor. Esses são as ovelhas do Senhor, que também ouvem a voz de Deus e o seguem. Então, meus amados, a solução está em ler a Bíblia, buscando o maior conhecimento de Deus e o aumento do uso da fé. 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Glórias ao nosso Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, muitas pessoas recorrem aos ídolos porque não conseguem esperar pela resposta de Deus, e a ansiedade as leva justamente a quem não tem resposta para dar aos ídolos. Ou que quando responde, cobra um preço muito caro, a própria alma da pessoa. Não podemos, meus irmãos, estar devendo nada a ninguém, principalmente aos demônios. Muitos sucumbem à tentação da idolatria, porque o pecado é sempre doce, é sempre atrativo para a carne. Então, a pessoa se entrega a um prazer, em princípio, momentâneo, mas pega na carne e contamina o espírito. E como o pecado é uma droga que tende a seduzir a pessoa, o pecador dificilmente consegue se libertar. Então, permanece no pecado e o transforma em atos de iniquidade. Romanos 13, 7. Portanto,
Dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Mateus 13, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Meus irmãos, com a evolução dos tempos, a idolatria também se expandiu, se modernizou em seus conceitos e na sua aplicação prática. Mas não podemos chamar a isso de evolução. Muito pelo contrário. Pecado significa involução. A idolatria moderna, meus irmãos, muitas vezes nem é percebida pelas pessoas. E então, com muita sutileza, expande perigosamente os seus tentáculos para alcançar os irmãos com menos conhecimento bíblico, ou que estejam mais fracos na fé, ou ainda que estejam vivendo no erro e se sintam culpados, sem condições de chegar a Deus. O que tampouco é verdade, porque Deus está sempre disponível. E não há pecado que Deus não conheça, já não tenha visto. Então, meus irmãos, esses ídolos são atos ou objetos que parecem inocentes, inofensivos, mas que na realidade estão desviando o nosso foco do nosso Senhor Jesus. Observem, irmãos, que esse é o maior objetivo dos demônios: atrair para si a nossa atenção, que está fixada em Deus. Então, tudo, meus irmãos, tudo que se interpõe entre você e a tua fé em Deus é um ídolo. Por exemplo, objetos concretos, como sal grosso, óleo ungido, copo de água, areia do deserto e tantos outros que são usados atualmente como se fossem coisas sagradas, são ídolos. Tudo que te impede de participar na obra de Deus ou de devolver os dízimos ao Senhor também é um ídolo. No caso do dízimo, por exemplo, meus irmãos, o teu ídolo é o dinheiro, que acaba sendo o teu Deus verdadeiro. Mas toda idolatria, meus irmãos, gera sérias consequências pelo peso da mão do Deus verdadeiro. Agora, meus irmãos, a mais grave é a consequência da contaminação é que no paraíso, meus irmãos, não entra nada que esteja contaminado ou que seja contagioso. O céu é um lugar puro e sempre será um lugar santo, um lugar de paz, de amor e de louvor ao Senhor. E os que estiverem contaminados, meus irmãos, não vão conseguir encontrar nem mesmo o portão de entrada. Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua
para que nela resplandeçam, porque a glória do Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glórias a Deus. Apocalipse 3:4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 15:3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Glórias a Deus. Apocalipse 19:5. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Glórias ao nosso Deus. Meus amados irmãos, então fica claro que precisamos estar muito atentos quanto à prevenção da contaminação das nossas carnes, porque os nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Mas precisamos estar ainda mais atentos à contaminação dos nossos espíritos, que serão parte do corpo celeste, quando estaremos com novos corpos transformados no século vindouro. Quando o Senhor nos deixou mandamentos, meus irmãos, foi justamente para que nos mantenhamos puros e preparados para a vida eterna. Mas ocorre que as pessoas se rebelam contra as ordens de Deus e acham que são donas das próprias vontades e decidem fazer o que quiserem. Precisamos, meus irmãos, ser humildes e aceitar que o Senhor é mais sábio, meus amados, do que todos nós juntos. E que Ele nos ama mais do que qualquer criatura nos céus ou na terra. Pensou nessa pessoa que te ama? Deus ama mais ainda. Muito mais. Então, meus amados, quando nós alcançamos
esse nível de compreensão, o que só é possível quando vivemos em espírito, pela fé, pela graça de Jesus, aí conseguimos compreender porque somos alvos do amor de Deus. Então, o cumprimento das ordens de Deus torna-se algo prazeroso e automático, porque o nosso maior prazer passa a estar e agradar a Ele, a Jesus, mais até do que a nós mesmos. E é nesse momento, meus amados, quando isso ocorre, que o Senhor abre as portas do céu para nós. Precisamos, meus irmãos, nos espelhar e nos assemelhar cada dia mais com o nosso grande Deus, Criador e Salvador, o nosso Senhor Jesus. Ele veio a este mundo, meus amados, também para ser exemplo para nós. Lembremos-nos, meus irmãos, sempre, de que fomos resgatados da imundícia do mundo pelo seu precioso e inigualável sangue incontaminado. Então sigamos o exemplo que Ele nos deixou e demos glórias ao nosso Senhor Jesus, sem nos deixarmos contaminar pelo mal que há no mundo e tampouco, meus irmãos, pelo mal que está nas pessoas que não são de Deus, mas que são do mundo. Louvado seja o nosso Senhor. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para que vocês se juntem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o seu, para o meu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais alguma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca nos esqueçamos, meus amados irmãos, de que Ele nos comprou com o seu sangue incontaminado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém.